Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que contribuíram para a reforma religiosa que aconteceu no século XVI. Vamos lá? Um desses fatores vai ser o descontentamento da burguesia. O que acontecia nesse período? A Igreja Católica ela defendia uma coisa chamada preço justo. O que quer dizer isso? Os comerciantes, os artesãos, ao venderem seus produtos, deveriam levar em conta apenas o custo da fabricação e da venda. Não incluir nesse produto o lucro, que é uma coisa que a gente faz até os dias de hoje. E obviamente que para os burgueses isso era péssimo, porque se eles não incluíssem o lucro na venda dos seus produtos, eles não enriqueceriam, não ganhariam dinheiro. Então, essa ideia do preço justo, se a gente parar para pensar, seria ótimo para os consumidores, mas não era bom para os burgueses. Então, esse conflito de interesses vai ser um fator muito importante, porque a burguesia, obviamente, ela enriquecia e ela buscava formas de legitimar o seu poder e o ganho desse dinheiro. Uma outra questão muito importante vai ser a teológica, que seria como a igreja conduz as suas práticas e seus dogmas religiosos. Nesse momento, eles adotavam a linha produzida por Tomás de Aquino, que era baseada na ideia de livre-arbítrio e que cabia aos membros da igreja, os padres, sacerdotes, guiarem seus fiéis no caminho da salvação. Eles funcionavam como intermediários entre os seus fiéis e Deus. Só que essa relação dava a eles muito poder. Os reformadores eles já vão defender uma outra ideia que a gente chama de predestinação. A predestinação é uma linha teórica desenvolvida por Santo Agostinho que dizia o seguinte, que Deus ele já traçava o destino das pessoas antes delas nascerem. E obviamente que se uma pessoa tinha riquezas, tinha uma boa vida, uma série de coisas que atendia muito bem a burguesia nesse período, se eles tinham isso, é porque Deus desejava que eles tivessem. Então percebam, enquanto a igreja condenava o lucro, esses protestantes vão dizer que essa riqueza que os burgueses obtêm com o seu comércio, com o seu trabalho, na verdade era um sinal de Deus de que eles eram privilegiados, de que eles eram abençoados. Então, essa teoria ela vai funcionar muito mais para essa burguesia do que para a Igreja Católica. Um ponto que foi extremamente criticado por todos os movimentos reformistas foi a corrupção moral da Igreja Católica. E aí eu vou trazer dois exemplos. Era muito comum nesse período a venda de cargos eclesiásticos. O que quer dizer isso? A Igreja Católica ela vendia cargos, por exemplo, de bispo, arcebispo, para pessoas. Então as pessoas ascendiam a esses cargos, esses altos cargos, dentro da hierarquia católica, não por uma aptidão, não por uma vontade de Deus, mas porque eles pagavam por esses cargos. Então, isso é um alvo, obviamente, de muitas críticas. Além disso, era muito comum a venda das indulgências, que podiam ser a venda do perdão da alma da pessoa. O que queria dizer isso? Que a pessoa, quando morria, ela garantia a sua vaga no céu, então elas pagavam por um documento que garantia que ao morrer a sua alma iria para o céu, o que obviamente não funciona dessa forma, e além disso também a venda de relíquias religiosas. Então era muito comum por toda a Europa a venda de pedaços da cruz onde Cristo teria sido crucificado, pedaços do Santo Sudário, onde ele foi envolto depois da crucificação. E obviamente, se a gente fosse reunir todas essas relíquias que foram vendidas durante o período medieval e começo da época moderna, teriam muitas cruzes e muitos santos sudários aí para serem produzidos. Então, essas práticas da Igreja Católica, corrupção, a venda dos cargos, a indulgência, o perdão, elas vão ser um alvo de grandes críticas de todos os movimentos reformistas. Martinho Lutero ele vai ser um grande crítico da Igreja Católica e ele vai dar origem ao que a gente chama hoje de luteranismo. Ele viveu entre 1483 e 1546 e ele era um monge, professor da Universidade de Wittenberg, que fica hoje na Alemanha, e ele era um grande estudioso
da Bíblia, da Igreja, né, dos dogmas. E em 1517 ele escreve 95 teses contra a venda das indulgências, tecendo críticas à Igreja Católica. E aí o que ele faz? Ele pega essas teses e afixa, né, prende na porta da igreja para que todos pudessem ver. Nesse momento, quando um membro da Igreja Católica, um estudioso, ele coloca a público as suas críticas, obviamente que isso vai atrair fiéis e a ira ou o desgosto da Igreja Católica. Em 1521, a Igreja Católica excomunga Lutero, retira ele da igreja, né, torna ele pessoa não grata, e obviamente que o chefe do Sacro Império Romano Germânico, nesse período, Carlos V, que era católico, expulsa Lutero do país, da sua região. Só que essas ideias contrárias à venda das indulgências, as críticas ao poder da Igreja Católica e afins, vai agradar, por exemplo, dois grupos muito interessantes dessa região. Primeiro, os nobres, os príncipes germânicos, porque, como a Igreja Católica tinha muito poder, muitas terras, caso ela fizesse essa transformação, eles poderiam ter acesso a essas terras. Então, a alta burguesia era a favor do lucro, os príncipes, os nobres, eles queriam ter acesso às terras que pertenciam à Igreja Católica, e os camponeses também vão se interessar por essas reformas, porque eles pagavam muitos impostos, como dízimo. Então, essa reforma da igreja, essas críticas à igreja, atendia a três públicos dessa região. Então, Lutero e as suas ideias, aos poucos, começam a se espalhar por todos os principados germânicos dessa região. O rei, que era até então cristão, o Carlos V, ele temia que esses movimentos protestantes, essas ideias, elas crescessem principalmente entre seus nobres, porque assim ele teria uma ameaça, né? Os nobres poderiam ameaçar o seu domínio, o seu controle, o seu poder. E aí, aos poucos, começam a acontecer vários conflitos entre esse rei e os nobres que adotavam o protestantismo, porque eles desejavam romper com essa hegemonia, com esse monopólio da Igreja Católica. Durante muito tempo, esses conflitos vão continuar acontecendo, lembrando que, nessa época, o que hoje a gente chama de Alemanha não era uma nação, não era um reino, eram vários principados. Mas, né, tinha um rei, o Carlos V, que meio que controlava toda a região. Mas esses conflitos eles se tornam tão grandes que é preciso assinar um tratado de paz para que as coisas se acalmem, o Tratado de Augsburg. E aí, depois desse tratado, que é muito interessante, o que é determinado naqueles principados? Que cada um teria a autonomia para escolher a religião da sua região. Então, aos poucos, a Igreja Católica perde a hegemonia no que hoje a gente chama de Alemanha e o protestantismo começa a crescer, porque atendia às ideias dos nobres, às ideias dos burgueses e também aos camponeses, que não desejavam pagar tantos impostos. E isso vai ser muito importante para depois essas ideias irem sendo disseminadas por toda a Europa. Então essas reformas, elas aconteciam para atender às demandas, às necessidades dos nobres, dos camponeses, dos burgueses. Por isso que é uma reforma. Eles pegam essas questões, esses dogmas da Igreja Católica, mudam para que atendesse aos seus interesses. E a partir daí do luteranismo, nós vamos ter o anglicanismo, o calvinismo, outras reformas que vão acontecer na França, na Inglaterra, mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. A aula vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente continua. Até a próxima!